Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre saúde, sobre erro médico, tá? O primeiro episódio que eu vou falar para vocês é de uma paciente que teve uma consulta, ela estava com problema nas costas, fez uma consulta e a clínica geral disse para ela que ela estava com um tumor nas costas, atrás do coração e mediatismo, tá? Foi feito ali a ficha dela e foi dado urgência, emergência e extrema emergência. E foi encaminhado como era nas costas, foi encaminhado para o pneumologista. E finalizando os exames, foi constatado que não tinha nada, tá? Não tinha nada. O segundo episódio é de uma criança que eu fiz enfermagem, mas nunca exerci a profissão. Eu estava em observação, essa criança, ela passou ali, estava com dor abdominal, passou pelo clínico, né, residente, que encaminhou para o diretor, e o diretor encaminhou para a internação na pediatria. E eu fiquei ali observando a criança, não tinha nada, tá? Já começou o erro lá atrás na anamnese, né, já começou aí o erro. E como estava um surto de hepatite, a criança ficou em observação, só que a criança não tinha nada, eu fiquei ali observando e já foi encaminhado para a cirurgia, que seria 710. O urologista chegou com o pediatra para a cirurgia, daí eu falei para ele, né, olha, doutor, vamos primeiro fazer um procedimento antes dessa cirurgia. Ele foi bastante humilde, tá, ele foi muito humilde e aceitou. Fizemos ali, eu falei, vamos colocar uma sonda intestinal, um supositório, a gente colocou, foi uma salinha, a gente colocou sonda intestinal. A gente colocou o supositório e a criança ali ficou bem, resolvido o problema, deu tudo certo e não foi feita aquela cirurgia, ele foi embora, tá? Já o outro episódio que eu vou contar pra vocês é de uma pessoa, né, que ela estava com problema na tireoide, e muito rica a mulher, ela foi lá fazer a cirurgia da tireoide e quando ela saiu, foi constatado que o cirurgião cortou as cordas vocais dela, né, ela percebeu depois que, como ela não conseguia mais falar, ele cortou, em vez de cortar lá, fazer a cirurgia certa, ele cortou as cordas vocais dela, né, e são essas coisas aí que acontecem, mesmo que os Estados Unidos não tenha essa atitude aí imediata de fazer aí cirurgias. Tem um diretor de hospital em São Paulo, ele estava emagrecendo muito e ele estava bem, super bem mesmo, dirigindo o hospital. Só que ele estava emagrecendo e as pessoas começaram a falar para ele. Aí ele foi, atendendo a pedidos, fez o exame e foi constatado que ele tem um câncer no aparelho digestivo, né? Ali é muito, muito raro, é difícil de ver. Só que daí ele fez a cirurgia desse câncer e em uma semana ele morreu. E tem câncer é aquela coisa, né? Então, por isso que às vezes é melhor não mexer. Nos Estados Unidos, dificilmente, quando tá no começo, assim, se a pessoa não sente nada, eles não mexem, tá? Tem episódio também que uma vez, uma criança aí veio, né? Tava mal de uma excursão, chegou mal e eu não tinha. Aí eu fui na casa, não tinha na casa deles, não tinha nada lá na farmacinha, tinha só vitaminas e xaropes e um remédio para vermes. E a criança tava muito mal, gente. A criança tava desfalecendo já, tava, nada parava no estômago, 24 horas a criança mal. Aí eu falei, nossa, o que que eu faço? Não tinha médico, não tinha ninguém. E eu falei, nossa, só pode ser Staphylococcus aureus, né, uma bactéria. Daí peguei ali, coloquei, dei pra criança um remédio para vermes, né. E daí no outro dia a criança estava bem, a criança já fez um teste, parou o suco no estômago, a criança já melhorou, já estava até tava bem, mas isso foi erro meu, tá? Mas eu não sou médica, né, gente? Deu certo aí, mas né, é um erro meu isso daí, tá? E é isso que eu tô falando pra vocês. Acontece. Médicos, tem cirurgia que era ser feita na perna direita, foi feita na perna esquerda, tá? E então é isso. Eu acho assim, se a pessoa tá bem, você conhece uma pessoa se ela tá bem, se ela tá bem de saúde, pelos passos dela. Se ela tá caminhando, passos largos, se ela tá bem, tá com vitalidade, se ela tá andando rápido, ela tá bem. Eu falo que daí você vê o tempo de vida da pessoa. Se a pessoa tá andando rápido, vai durar bastante, né? Agora, se a pessoa tá andando bem devagar, a pessoa tá doente. Né? Então, eu mesmo tive um problema uma vez que eu tava aí com um problema aqui no ombro, né? No manguito rotelar. E daí, nossa, eu pensei, nossa, o que que eu faço, né? Daí fiz fisioterapia, passei aí, eu comprei um remédio e passei. E deu tudo certo, gente, mas tem gente que foi lá e fez a cirurgia aí, nessa parte, o cirurgião já chegou, falou, não, vamos fazer a cirurgia, e fez aí, realmente a pessoa ficou depois com sequela, com problema na voz. Eu falei, não vou fazer cirurgia, primeiro eu vou fazer o tratamento, porque assim, cirurgia é em último caso, gente, cirurgia é um problema muito sério, cirurgia é em um último caso, primeiro se faz outras coisas, outros procedimentos como eu fiz, mas ela não, essa artista que eu tô te falando, ela já correu, o médico já chegou de cara, falou, vamos fazer cirurgia, sendo que o mesmo problema era meu, do manguito rotelar,
E ela fez cirurgia, eu não fiz, e eu tô bem. Então, assim, tem coisa que não é necessário, tá? E porque de cirurgia deixa sequelas, entendeu? E às vezes a pessoa não tem essa necessidade de fazer uma cirurgia, e outra, o omeprazol também isso aconteceu comigo. Eu fui com um probleminha no clínico, mas acontece muito que às vezes esse clínico não é a especialidade dele, né? Geralmente não, né? Aí ele me receitou um monte de omeprazol, gente, nossa, omeprazol é um remédio muito forte. Daí ele receitou omeprazol, logicamente que eu não tomei, né? Mas eu não tomei porque eu achei, nossa, mas como que eu vou tomar? Porque o omeprazol, se você não tem aquele problema, nossa, ele pode até matar uma pessoa. Então tem que ter muita noção para que e por quê você tá tomando omeprazol, tá? E então é assim. E uma outra coisa também que grávida você vai no hospital também tem que tomar cuidado com o que toma, porque dependendo dos remédios, principalmente para gripe, e pode ser abortivo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E é isso que eu quero falar para vocês. A gente erra, mas os médicos também erram e erra muito, tá? E é difícil depois se comprovar, entendeu? Então toma cuidado. Se você tiver alguma coisa aí fazer alguma cirurgia ou então tá com algum problema de saúde, pede aí para mais profissionais, porque às vezes não é bem aquilo que você pensa e nem o que o médico está pensando, tem vários caminhos. Então você primeiro pesquisa, faz uma coisa certa, vê se é mesmo, se é necessário uma cirurgia, se é esse o problema que você tem, veja se você está tomando mesmo a medicação certa, porque na enfermagem existe aí vários certos, né? Pessoa certa, dose certa, hora certa e outros certos mais. E a mesma coisa segue para a vida, segue para você também. Se é mesmo, fecha o diagnóstico, tem certeza, se vai precisar, que remédio que você está tomando. E é muito importante isso, que às vezes você está tomando aí um remédio errado. Então, antes de tomar um remédio, você tem que ver para quê e por quê. Duas perguntas que tem que fazer. Para que eu tô tomando esse remédio? Para quê? Para que eu tomo? Por quê? E outra é por quê? Por que eu vou tomar? E às vezes você não tem necessidade, entendeu? E às vezes aí você tem remédio que complica outras coisas. E outra, se você tá tomando aí um remédio pela vida toda, vê se já não era para você ter parado, entendeu? Porque às vezes você toma o remédio tem tempo certo. Às vezes o remédio ele receita para você por 3 meses. Você não pode morrer tomando remédio, tá? Tem gente que morre tomando vitamina. Eu conheço um cara que ele toma vitamina regularmente. Todo dia ele toma vitamina, gente. Então, sabe, não pode, gente. Você tem que aí dar um descanso, desintoxicar, que é a palavra difícil, tirar a intoxicação do seu organismo, tá? E é isso, com a saúde não se brinca, tá? E aí, se esse áudio é interessante para alguém que você conhece, que tá aí, às vezes tem aquela avó lá que tá tomando remédio, faz 30 anos que ela toma o mesmo remédio, tá? Então, toma cuidado, que às vezes remédio nem é feito mais, às vezes teve outros melhores, né, que aquele ali, mais avançado, e é isso, a saúde é coisa séria, tá bom? Vamos nos cuidar, né? Gente, é isso, se for útil para você, valeu, e se você acha que é para alguém útil, mostra aí, fala aí da gente, tá? Valeu, gente, até mais!